pessoas! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu queria estar conversando, falando, sobre o que é e como funciona o mundo espiritual. Lógico que eu vou partir da visão da Bíblia. Velho Testamento, Novo Testamento. A gente sabe hoje que existem outras tantas religiões, e cada religião tem uma visão de mundo espiritual, onde que as coisas acontecem espiritualmente falando, Quem tem religião entende que existe um mundo ao nosso redor que não é visível aos olhos, que é chamado de mundo espiritual. Cada religião tem uma forma de ver, de enxergar, de interpretar esse mundo espiritual. Eu vou usar a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. E eu vou usar aqui hoje uma simbologia, que é um tribunal. No tribunal você tem a pessoa mais importante. Quem é no tribunal? A pessoa mais importante no tribunal é um juiz. Ele que decide e dá sentenças, E explicando como funciona o mundo espiritual na interpretação, na visão da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, Deus tem uma representação, um simbolismo de juiz. Deus também tem outros simbolismos, temos que falar a verdade. Deus tem uma figura de Senhor dos Exércitos, existem alguns nomes específicos de Deus, o Deus que sara, que é o Jeová Rafá, e outros nomes de Deus. Mas aqui existem muitas e muitas referências na Bíblia falando de Deus como um juiz. E até um salmo que fala que Deus é juiz, que a uns ele exalta e a outros ele abate. E o seu trono, a base do seu trono, o que é construído, o trono de Deus, é justiça e retidão. Então, a característica de Deus é uma característica de Deus juiz. Lógico que nós vemos Jesus Cristo chamando Deus de Abba, de Pai, Paizinho querido. Então, Deus ele tem várias representações, vários símbolos que o definem. Mas explicando como funciona o mundo espiritual, as regras que tem no mundo espiritual, assim como no mundo que nós vivemos, existem leis, existem regras que você não pode descumprir, a não ser que você faça isso escondido. Mas na Bíblia também existem as regras, as leis do mundo espiritual. E quem rege essas leis, vamos dizer assim, é Deus, como o juiz, que pode exaltar alguns, abater a outros, mas a base dele é justiça e retidão, segundo a interpretação e a visão da Bíblia. Então, Deus sempre está na condição de juiz, para estar ali julgando toda e qualquer situação dos seres humanos, daqueles que professam a fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Depois nós enxergamos Jesus Cristo. É interessante que tem um texto do Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo João, que ele chama Jesus Cristo de advogado. Ele fala, se cometermos qualquer erro, qualquer pecado, temos diante de Deus um advogado que é Jesus Cristo. E é interessante que quem já passou qualquer tipo de processo em um tribunal, o réu não pode falar diretamente com o juiz, ele tem que constituir um advogado. O advogado que fala diante do juiz pelo réu. Então aqui nessa simbologia que Jesus Cristo é um advogado, Jesus Cristo ele fala por mim diante do Deus juiz, aquilo que é erro meu, aquilo que é qualquer coisa que eu possa ter feito, que onde você vai sentenciado, julgado ou condenado por Deus. Então você tem um advogado, que no caso ali é Jesus Cristo. Se há um juiz que é Deus, se há um advogado de defesa, que é Jesus Cristo pelo réu, que aí seria a humanidade, as pessoas que creem em Deus, existe um juiz, Deus. Existe um advogado, Jesus Cristo. Se existe um juiz e existe um advogado, existe também um promotor de acusação. E a simbologia aqui do promotor de acusação é o diabo. Porque o próprio texto, tem um texto em Apocalipse que fala que foi
preso, foi expulso, né? O acusador dos nossos irmãos, que nos acusava de dia e de noite. Então, na simbologia do mundo espiritual, o diabo é o acusador, que o texto fala, dando uma ênfase que seria o fim dos tempos, o diabo seria preso, e falando que foi preso aquele que foi o acusador dos nossos irmãos, que nos acusava diante de Deus, de dia e de noite. Então existe o diabo trabalhando, né, nessa simbologia do tribunal como acusador. Existe também o Espírito Santo, ele entra como testemunha. Num julgamento, você precisa de uma testemunha que vai estar presente ali no fato de um crime ou de uma situação que está sendo julgada, e ele vai ali falar o que ele viu. Tem um texto em Romanos que fala, né? Não sabemos orar, pedir a Deus como convém, de forma correta, mas o Espírito Santo intercede, testemunha por nós. Aí fala com gemidos inexprimíveis e tal, e fala outras características. Então o Espírito Santo aqui ele entra como testemunha. Se Deus é o juiz, Jesus Cristo é o advogado de defesa, o diabo é o promotor de acusação, o Espírito Santo é a nossa testemunha de defesa, existe o júri, que ouve tudo e que julga. A gente entende, nessa simbologia de mundo espiritual, que o júri é os anjos e os demônios, que eles, por si só, eles não podem fazer nada. Como eles veem os fatos acontecendo, eles agem, né? Se você age de acordo com, vamos dizer assim, no mundo espiritual, de acordo com a Bíblia, com a vontade de Deus, os anjos protegem, guardam e defendem. Se você foge de valores, princípios da Bíblia, os demônios vêm e agem. Então, ou seja, eles dão a sentença por aquilo que eles veem de tudo que ali foi falado. Tanto que o juiz ouviu, tanto que o advogado de defesa falou, tanto que o promotor de acusação falou, tanto que o Espírito Santo como testemunha falou. Ele vai e julga. A gente entende que Jesus Cristo ele fala assim, o meu reino não é daqui, o meu reino não é daqui. Então ele está deixando claro que ele tem um reino, esse reino é um reino espiritual, é o reino do mundo espiritual. O próprio apóstolo Paulo ele fala, eu conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele está colocando essa frase na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Ele está falando que esse homem foi levado, né, arrebatado, se no corpo, fora do corpo, com consciência, sem consciência. Ele não sabe explicar como é que foi essa experiência. Mas ele foi levado até o terceiro céu. E fala que ouviu palavras que não pode nem ser comentada com outro homem tão importante, tão poderosa, que é essas palavras. Mas ele fala que foi levado ao terceiro céu. Por que terceiro céu? A gente entende que tem o primeiro céu, esse céu que nós vemos. Tem o segundo céu, onde é o mundo espiritual. E tem o terceiro céu, que seria, vamos dizer, a habitação, onde Deus mora. Então ele fala que ele foi nesse terceiro céu. Passou pelo primeiro céu, passou pelo segundo e foi no terceiro céu. E tem uma experiência interessante que Daniel conta no livro dele, que ele fala que ele começa um jejum de 21 dias, porque o povo estava cativo, preso na Babilônia, e ele entendia que Jeremias tinha profetizado 70 anos de cativeiro, que o povo ficaria lá escravizado, preso por 70 anos. Ele percebe que passou 70 anos e o povo continuava cativo em outra nação. Aí ele começa a orar e jejuar a Deus. Aí no 21º dia, ou seja, ele jejuou 21 dias. No último dia do jejum aparece um anjo para ele e fala, Daniel, você é um homem muito amado por Deus. Desde o primeiro dia que você se colocou para orar e para jejuar por Israel, eu vim. Olha que interessante, o anjo fala, desde o primeiro dia que você se colocou para orar e jejuar por Israel, eu vim. Só que o texto fala que o anjo chegou no dia 21, no 21º dia do jejum e da oração de Daniel. E o anjo explica por quê. Porque ele fala, o principado da Pérsia. Né? Existe uma hierarquia no mundo espiritual de anjos de Deus, serafins, querubim, arcanjos e anjos. Existem outras categorias também que a Bíblia não deixa muito claro. Existe uma hierarquia também de anjos demoníacos, demônios, principados, potestades, dominadores, outros espíritos que atuam nas regiões celestes. Então, o anjo está falando assim, o principado, um dos príncipes, um dos principais demônios que cuida de uma região, me impediu de chegar até você, me resistiu,
por 21 dias. E aí o anjo fala, eu não podendo vencê-lo. O anjo fala, ó, o anjo da parte de Deus. Eu não podendo vencer o principado, esse grande demônio da Pérsia, Deus enviou o arcanjo Miguel para que contendesse, guerreasse, lutasse contra ele e prevalecesse. E aí vim te trazer palavras, aí o anjo começa a falar tudo o que ia acontecer com a nação de Israel. Então a gente percebe que existe um mundo espiritual. O apóstolo Pedro fala, né? Sede sóbrio, sede vigilante, o vosso adversário, ou seja, o diabo, ele anda ao derredor. Por que ao derredor? Porque ao redor estão os anjos de Deus. Então os anjos de Deus sempre estão ao nosso redor. Mas ao derredor estão os demônios, sempre buscando uma oportunidade para agir. E os anjos também estão ao lado, sempre para proteger e guardar. Mas por que os demônios estão ao derredor? Porque se eu ir contra uma regra, uma lei que eu quero me colocar, que é uma lei da Bíblia fora, esses demônios, vamos dizer assim, têm liberdade para agir. Então, o mundo espiritual a gente não enxerga com os olhos naturais. Existem pessoas, né, que falam que tem visão do mundo espiritual, então enxerga anjos, enxerga demônios, tal, e percebe tanto a ação de um quanto a ação de outro. Tanto a ação de demônios, tanto a ação de anjos. Então, assim, para quem tem a fé em Deus, entende que Deus é juiz. Entende que não adianta falar, Deus, simplesmente o Senhor me ama porque eu sou cristão, então faz algo por mim. Não, você tem que ter um representante, que é um advogado de defesa, que a Bíblia ali no apóstolo João chama de advogado, que é Jesus. Existe também um promotor de acusação. Quando você lê a história de Jó, você vê lá que Satanás aparece lá e Deus pergunta, onde você estava, Satanás? Eu estava passeando, rodeando pela terra. E Deus fala, viu o meu servo Jó? E aí Satanás dá um relatório ali, falando, vejo que ele... E Deus fala, se orgulhando, né? Parece até uma conversa um pouco infantilizada, falando, olha, viu meu servo Jó, como ele é bonito, como ele é justo, como ele é reto, como ele é íntegro? E o diabo fala, mas também você protege ele, dá tudo para ele, faz tudo o que ele quer, assim, o diabo só falta falar, até eu também te serviria, voltaria a te servir de novo. E aí Deus fala, então tá bom, pode tocar em tudo que ele tem. E aí Jó perde todos os bens materiais, os filhos são mortos, acontecem várias coisas lá. Aí depois tem uma outra reunião de Deus com os anjos, como se fosse um escritório, e de novo o diabo lá aparece. E aí Deus fala, viu meu servo Jó? Você pediu para tentar ele, sem nenhum motivo eu permiti, mesmo assim ele continua fiel. E aí o diabo, na argumentação dele, como um promotor de acusação, fala, o ser humano não liga quando perde bens materiais, mas quando toca no corpo, quando toca na saúde, você vai ver. Deixa eu tocar na saúde, ele não vai te negar na tua cara. Aí Deus fala, então tá bom, vai lá. Aí nós conhecemos a história, que é bem conhecida, Jó tem uma enfermidade, que ele fica um período lá se coçando com um caco de telhas, os amigos vêm para acusar, o texto fala que ele cheira mal, tal, não sei o quê. E realmente aí Jó vem e murmura mesmo, e murmura muito, reclama, e fala que Deus está como um flecheiro, atirando flechas nele, que Deus colocou o seu pé sobre o seu pescoço e tal, e depois lá no final Deus tem uma relação com ele, lá ele acaba falando, Deus, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu sei que o Senhor é justo quando julgar, reconhecendo que Deus é o juiz, tem autoridade para julgar, e você percebe ali um pouco dessa ação do mundo espiritual, né? Quando acontecem as coisas, a gente percebe que são demônios agindo. Quando o Jó é protegido, a gente percebe que são anjos guardando, tal. Então, a história de Jó é mais clara para ver como é que funciona o mundo espiritual. Então, Deus é o juiz, que ele está ali como alguém que está acima de tudo, que tem todo o poder de, como eu falei o texto, o salmista, né, de exaltar, de abater, mas a sua base está na sua frente, justiça e retidão. Então, Deus sempre se pauta, segundo a tradição da Bíblia, justiça e retidão. Então, eu não teria autoridade, vamos dizer assim, para entrar diante da presença de Deus no mundo espiritual, mas eu tenho um advogado, Jesus Cristo, que ele vai lá diante do Pai e desse Deus juiz intercede por mim. Tem o Espírito Santo que é minha testemunha, né?
Às vezes você não sabe o que falar, o texto fala de Romanos, né? Eu não sei orar como convém, eu não sei me defender diante de Deus, mas o Espírito Santo intercede, testemunha por mim a meu favor. Então, o Espírito Santo é uma testemunha ocular que me defende diante desse juiz que é Deus. E aí tem o promotor de acusação que me acusa. Então o promotor ele não vai inventar mentiras, ele vai pegar fatos que aconteceu para trazer a acusação, que foi o caso de Jó. Ah, ele teme você? Teme. O diabo não falou, ele não teme não, é mentira. Não, falou teme, mas ele teme porque você cercou a casa dele com muralhas de fogo, tem anjos guardando, você prosperou, enriqueceu ele, qualquer um te serve assim. Então o promotor ali, o diabo, o promotor de acusação usou um argumento lógico. E aí o juiz falou, é verdade, então tira tudo que ele tem, vou tirar a proteção. E aí realmente Jó murmurou, condenou e criticou Deus, achou que estava sendo injustiçado. Então aí vem também os anjos, os demônios, que funcionam como se fosse um júri. O júri ele fica ali num julgamento fazendo o quê? Só ouvindo o advogado e o promotor de acusação. O advogado de defesa e o promotor de acusação. E aí dá a sentença. Você vê anjos agindo na vida das pessoas, protegendo, livrando, e ações demoníacas na vida das pessoas, porque abriu uma brecha. Uma pessoa pode não temer a Deus, uma pessoa pode não seguir as regras, os princípios, as leis da Bíblia, mas se ela for justa e reta, nenhum demônio pode agir na vida dela, porque o Deus juiz não permite. E a pessoa pode ser cristã, frequentar a igreja, mas diante que ela se coloca fora das leis, dos princípios da Bíblia, ela vai ser, vamos dizer assim, ter uma ação maligna, demoníaca na vida dela. Então nós demos o exemplo qual? Jesus Cristo fala que ele tem um reino. Que reino é esse? É o mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu. Ele usa terceiro céu. Primeiro céu, esse que nós vemos. Segundo céu, onde tem o mundo espiritual, onde tem guerras e ações dos anjos e demônios. Os anjos e demônios guerreiam pela vida das pessoas, segundo a interpretação da Bíblia. Quando o anjo aparece lá para Daniel, Daniel é muito amado, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, jejuar por Israel, eu vim. Mas no mundo espiritual, no segundo céu, o principado da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eu, esse anjo vindo da parte de Deus, não pude vencê-lo. E como não podia vencer esse principado, esse demônio poderoso, Deus enviou um arcanjo, que tem até o nome em Daniel lá, arcanjo Miguel, que guerreou, contendeu contra ele. Então, o mundo espiritual tem lá uma guerra, uma ação mesmo, que funciona nesse segundo céu com o apóstolo Paulo. Fui até o terceiro céu, no corpo, fora do corpo, ele fala, não sei, Deus o sabe. Ele não sabe explicar como é que foi essa experiência mística, mas ele foi até o terceiro céu, entendendo nós, primeiro céu, esse céu que nós enxergamos, segundo céu, onde tem a guerra espiritual, como tem essa experiência aqui de Daniel. E o terceiro céu seria onde que, vamos dizer assim, é a habitação de Deus. Lógico que a Bíblia, ela não descortina de forma clara o mundo espiritual. Nós vemos fragmentos, pedaços, como sabe assim, uma frestinha de janela, uma brilho de cortina. A Bíblia não deixa claro, né? Eu fiz um vídeo aqui há uns dias atrás falando o que é cura interior e o que é libertação, tanto coletiva, tanto individual. A gente percebe, assim, presença demoníaca nas pessoas de uma forma assim muito, muito forte, muito poderosa. E você percebe assim, nessas manifestações que eu já vivi, quem já viveu sabe como é que é, você parece que vê os demônios olhando para anjos, porque tem hora que eles fazem cara de medo, de temor, como se tivesse outros seres ali mais fortes, mais poderosos do que eles muitas vezes têm reações estranhas e tal. Só mesmo quem já viveu, né? No catolicismo chama de exorcismo e no meio cristão evangélico chama de libertação. Então hoje eu queria dar só uma pequena explicação o que é e como funciona o mundo espiritual, partindo sempre da visão da Bíblia, né? Outras religiões têm uma outra forma de enxergar e de ver o mundo espiritual. Todas as religiões enxergam o mundo espiritual, né? Cada um de uma forma. A forma que eu passei aqui, de uma forma bem simples e resumida, é a forma da Bíblia, tanto o Velho e tanto o Novo Testamento. Tá bom? Deus te abençoe.